Você já pensou que a Bíblia e um dos maiores autores sobre riqueza da história dizem exatamente a mesma coisa sobre o dinheiro? Você já parou para pensar que talvez o maior segredo sobre dinheiro não esteja nos bancos nem nas bolsas de valores, mas entre as páginas da Bíblia e nos ensinamentos de um homem chamado Napoleon Hill? Pois é, parece improvável, né? Mas hoje você vai descobrir que a verdade que quase ninguém pratica e que está mudando a vida de quem entende é muito mais simples e poderosa do que você imagina. O curioso é que, por trás da religiosidade ou da ignorância de muitos, existe um tesouro escondido que poucos têm coragem de explorar. A mente e a fé trabalhando juntas, como chave para a prosperidade verdadeira. Enquanto muita gente foge de conversa sobre dinheiro com receio de parecer ganancioso, a Bíblia nunca fugiu do tema. E Napoleon Hill, ele dedicou a vida a estudar a mente de quem prospera com propósito. O mais interessante é que ambos, Hill e a Palavra de Deus, chegam à mesma conclusão. A forma como você pensa sobre dinheiro determina o que você vive. Parece ousado, mas você vai ver como essa visão não só tem fundamento, como pode mudar totalmente a sua realidade financeira se você tiver coragem de aplicar. Então, se você já achou que enriquecer é pecado, ou que fé e dinheiro não combinam, esse conteúdo foi feito para você. Aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas sim um despertar de consciência. O que vem a seguir pode parecer contraintuitivo, mas é justamente o que abre a porta para uma vida de prosperidade com propósito. E para começar, a gente precisa desmontar o maior mito que existe sobre o dinheiro, um erro que se repete há séculos e impede muita gente de prosperar. Muitos ainda repetem: o dinheiro é a raiz de todo mal, mas essa frase está errada. Durante anos, muita gente repetiu como um mantra: o dinheiro é a raiz de todo mal. Talvez você também tenha ouvido isso da avó, na igreja ou até mesmo na televisão. Mas sabe qual o problema? Essa frase está incompleta e completamente fora do contexto original. A Bíblia, em 1 Timóteo 6,10, na verdade diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A diferença é sutil, mas muda tudo. Não é o dinheiro em si que corrompe, mas a obsessão por ele. Idolatrar o dinheiro, colocar ele acima da fé, da família e do propósito, isso sim é o veneno. É como se alguém dissesse que um carro é culpado pelos acidentes. O carro, por si só, é apenas uma ferramenta. Quem decide como usá-lo é o motorista. Da mesma forma, o dinheiro é neutro. Ele potencializa quem você já é. Se você for generoso, ele vai ampliar sua generosidade. Se for egoísta, vai amplificar isso também. A grande questão está no coração de quem o administra. Por isso, tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill alertam sobre onde está o seu foco. É o domínio ou a idolatria? Quem entende isso, para de fugir do dinheiro por medo de parecer ganancioso e começa a se preparar para lidar com ele com sabedoria. Esse é um ponto de virada. E olha que curioso, esse tipo de interpretação errada não é raro. Na verdade, existem várias outras verdades sobre dinheiro escondidas, algumas que Hill revelou no século passado e que a Bíblia já apontava há milhares de anos. Uma delas tem a ver com domínio. Sim, dominar o dinheiro, ou ser dominado por ele. Vamos entrar nesse ponto agora. Napoleon Hill ensina que quem não domina o dinheiro será dominado por ele. Napoleon Hill foi direto ao ponto. Se você não aprende a dominar o dinheiro, ele vai dominar você. E sabe o que é mais curioso? A Bíblia já dizia isso muito antes. Em Provérbios 13:11 está escrito que o dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta com o próprio trabalho terá aumento. E em Provérbios 21:5 vemos: os planos bem elaborados levam à fartura. Ambos mostram que quem quer prosperar com propósito precisa desenvolver disciplina, planejamento e inteligência financeira, ou seja, domínio. Dominar o dinheiro não significa ser obcecado por ele, mas entender como ele funciona e assumir o controle da sua vida financeira. É como ter um cavalo selvagem. Se você não aprende a guiar, ele te derruba.
Tem gente que recebe o salário e em 2 dias já não sabe para onde foi o dinheiro. Aí começa o ciclo: dívida, culpa, ansiedade, tudo porque nunca aprendeu a governar o que recebeu. Hill chama isso de autodomínio financeiro. E Deus também espera isso de nós. Afinal, como ele vai confiar grandes recursos a alguém que não sabe administrar nem o básico? O domínio é uma questão de maturidade espiritual e mental. Significa sair do piloto automático, parar de viver no impulso e começar a agir com sabedoria. Uma dica prática? Registre todos os seus gastos por 30 dias. Isso já vai te dar clareza sobre onde está o vazamento. Outra, leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ensina princípios milenares de controle financeiro. Quando você passa a ter domínio, o dinheiro deixa de ser um peso e começa a se tornar uma ferramenta poderosa para cumprir seu propósito. E é justamente sobre isso que a Bíblia vem ensinando há séculos e que poucos realmente entendem. A Bíblia nunca demonizou o dinheiro, mas sim o uso incorreto dele. Se você observar com atenção, vai perceber que muitos dos grandes homens de Deus na Bíblia tinham recursos. José se tornou governador do Egito e administrou riquezas em tempo de crise. Salomão foi considerado o homem mais rico e sábio de sua geração. E mesmo o apóstolo Paulo, que muitos imaginam como um homem pobre, era um líder respeitado, com autonomia para viajar, ensinar e sustentar seu ministério. A verdade é clara, o problema nunca foi o dinheiro em si, mas o que as pessoas fazem com ele. A Bíblia mostra o dinheiro como uma ferramenta, e toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Assim como um martelo pode construir uma casa ou quebrar uma janela, o dinheiro pode sustentar um projeto de vida ou alimentar um vício. O que define tudo é a intenção e o propósito de quem o segura nas mãos. Quando você entende isso, começa a enxergar o dinheiro de outra forma, como um servo, não como um Deus. Um instrumento que pode transformar vidas, apoiar causas, gerar empregos e abençoar famílias. Muita gente diz, eu só quero o suficiente para viver, mas isso às vezes é só uma forma disfarçada de medo ou conformismo. Deus não se ofende com a abundância, ele se incomoda com o egoísmo. E Napoleon Hill também faz essa separação com clareza. Ele mostra que enriquecer com propósito não tem nada a ver com ganância, mas com crescimento pessoal e contribuição. Agora, se o dinheiro é uma ferramenta, quem comanda essa ferramenta? A resposta está na mente, e é aí que começa a única verdade que tanto a Bíblia quanto Hill ensinam com clareza. O dinheiro responde ao princípio da mente. Napoleon Hill dizia com todas as letras: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E a Bíblia? Ela confirma essa ideia quando afirma em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a maneira como você pensa molda diretamente a forma como você vive, inclusive financeiramente. A chave não está apenas no esforço físico ou na sorte, mas em como sua mente está programada para receber, administrar e multiplicar. Fé e mentalidade caminham juntas, e a transformação começa no invisível. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas continua cultivando pensamentos de escassez, medo e limitação. É como querer colher uvas plantando espinhos. Se você pensa que nunca vai sair das dívidas, que rico não vai para o céu, ou que dinheiro é sujo, sua mente já criou um campo onde a abundância não consegue crescer. Hill chama isso de autossugestão negativa. A Bíblia chama de incredulidade. Os dois apontam o mesmo caminho, a renovação do pensamento como porta para a transformação real, inclusive na área financeira. Quem decide mudar a mente começa a ver o mundo com outros olhos. Aquilo que parecia impossível se torna alcançável. A mente alinhada com fé cria oportunidades onde antes só havia portas fechadas. E o mais interessante é que não precisa começar grande. Comece pequeno, mas comece com consciência. Substitua frases como "isso não é para mim" por "como posso aprender isso?". A transformação começa no pensamento e se manifesta nas ações. E se isso está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui revelamos essas conexões raras entre fé
e sabedoria financeira, que quase ninguém fala por aí. E agora é hora de entender por que prosperidade é mais do que um desejo. É um princípio espiritual. Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. Existe uma crença silenciosa que diz: se eu prosperar, talvez Deus se afaste de mim. Mas é exatamente o contrário. A própria Bíblia afirma que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E aqui vai um ponto essencial. Prosperidade não é ter uma conta bancária recheada e um coração vazio. É ter recursos suficientes para cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É poder abençoar sua família, seus projetos, ajudar quem precisa e ainda viver com paz. Prosperar é mais espiritual do que se imagina. Napoleão Hill fala que todo sucesso começa com um propósito definido. A Bíblia reforça essa ideia ao mostrar que prosperidade sem direção é como vento sem vela, forte, mas inútil. Se você quer crescer financeiramente, pergunte primeiro: para quê? Quando a motivação é alinhada ao propósito, a riqueza deixa de ser peso e se torna plataforma. Foi isso que José viveu no Egito. Ele não prosperou para ostentar, mas para salvar uma geração inteira da fome. Prosperidade com propósito muda histórias. Portanto, não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas de se tornar uma pessoa que sabe o que fazer com ele. Isso inclui administrar bem, ser generoso, planejar e, acima de tudo, permanecer com o coração limpo. Prosperar é um direito que vem acompanhado de uma responsabilidade. E essa responsabilidade começa na mente, mas precisa ser sustentada com atitudes práticas. E se o que você pensa influencia o que você colhe, então está na hora de falar sobre um dos maiores diferenciais entre os que prosperam e os que vivem em escassez: a forma de pensar. Hill ensina que pensamento pobre gera escassez. A Bíblia também. Existe uma frase em Provérbios 23:7 que diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que o que você acredita lá dentro, no mais íntimo da sua mente, acaba se tornando sua realidade aqui fora. Napoleão Hill bate nessa tecla com força. O pensamento é a matéria-prima do sucesso. E a escassez, muitas vezes ela começa com frases como: isso não é para mim, nunca vou sair do aluguel, ou dinheiro só vem com sorte. Essas ideias aparentemente inofensivas moldam comportamentos e sabotam qualquer possibilidade de prosperar. Pensamento rico não é apenas pensar em dinheiro, é pensar com responsabilidade, com fé, com estratégia. É a mentalidade de quem busca soluções em vez de desculpas, de quem assume o controle em vez de terceirizar o fracasso. É o tipo de mente que acorda cedo com propósito, planeja, estuda, aplica. Pensamento pobre, por outro lado, sempre tem um mas. Mas o país está ruim, mas ninguém me ajuda, mas eu não nasci em berço de ouro. Hill chama isso de mentalidade de fracasso. A Bíblia chama de incredulidade e murmuração. Mudar o padrão mental não é mágica, é treino. Uma dica prática: comece anotando todas as frases negativas que você fala no dia sobre dinheiro. Substitua por afirmações como: eu estou aprendendo a prosperar com propósito. Deus me dá sabedoria para crescer. Parece simples, mas essas pequenas substituições vão reeducando sua mente para criar um novo padrão de comportamento. E sabe o que isso muda? Tudo! Até porque muita gente ainda confunde uma mente rica com arrogância, quando, na verdade, ela pode andar de mãos dadas com humildade verdadeira. Ser humilde não é ser miserável. Durante muito tempo, ensinaram que humildade era sinônimo de pobreza, como se uma pessoa só pudesse ser espiritual se estivesse vivendo com um mínimo. Mas isso não vem de Deus, vem de uma mentalidade distorcida. Jesus, por exemplo, viveu com simplicidade, mas nunca faltou nada a ele. Quando precisava pagar impostos, o recurso vinha. Quando precisava alimentar uma multidão, o milagre acontecia. Ou seja, ele era simples, mas não era miserável. Há uma grande diferença entre viver com modéstia
e viver com escassez. Napoleão Hill também reforça isso ao falar sobre autoconfiança, autoestima e autorresponsabilidade. Pessoas humildes não são aquelas que se diminuem, mas aquelas que reconhecem seu valor sem precisar pisar em ninguém. A verdadeira humildade é quando você sabe que pode crescer, mas não se esquece de onde veio. Quando você prospera, não é para se exibir, mas para ser útil. E aqui está o ponto. Deus não se impressiona com ostentação, mas também não se alegra com autossabotagem disfarçada de virtude. Se você pensa que para ser humilde precisa viver devendo, com medo do futuro e sempre esperando que alguém resolva sua vida, talvez seja hora de rever seus conceitos. Você pode ser uma pessoa simples e ainda assim ter uma vida abundante, confortável, tranquila. E mais, você pode ser canal de bênçãos para outras pessoas, o que não é possível quando se está preso à sobrevivência. E se a pobreza não é sinônimo de humildade, o que será então que realmente nos impede de prosperar? A resposta está em uma emoção silenciosa, mas poderosa: o medo. O medo é o maior bloqueio para a abundância. O medo paralisa. Napoleão Hill identificou o medo como uma das 6 emoções mais destrutivas para o sucesso. E ele não estava exagerando. Medo de falhar, de ser julgado, de perder dinheiro, de dar certo e não saber lidar. Tudo isso cria bloqueios invisíveis que impedem o fluxo da abundância. A Bíblia também não deixa dúvidas. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo não vem de Deus, vem da mente que ainda não foi renovada pela fé. O medo faz a gente se apequenar. A pessoa tem uma ideia brilhante, mas não executa porque tem medo de se expor. Tem vontade de investir, mas se retrai porque tem medo de perder. Quer empreender, mas trava porque tem medo de críticas. E assim o tempo passa e nada muda. O dinheiro não se multiplica onde o medo domina. Hill ensina que fé e medo não conseguem ocupar o mesmo espaço. Quando um entra, o outro sai. E a Bíblia já dizia isso antes dele. Tudo é possível ao que crê. A dúvida neutraliza a ação, e sem ação não existe colheita. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Respira fundo. Olha para a sua vida com sinceridade. Qual é o medo que você precisa vencer para prosperar de verdade? Escreve isso nos comentários. Pode parecer pequeno, mas só o ato de escrever já começa a soltar essa trava emocional. Tem gente que só prospera depois de encarar de frente aquilo que sempre evitou. Porque onde há luz, o medo perde a força. E quando você substitui o medo por fé, você abre espaço para uma emoção ainda mais poderosa entrar em cena: a gratidão. A Bíblia e Napoleão Hill falam sobre a força da gratidão. Você já reparou como a gratidão muda o clima ao seu redor? Filipenses 4:6 nos ensina a levar tudo a Deus em oração com ações de graças, ou seja, agradecer antes mesmo de ver o resultado. Napoleão Hill reforça isso, dizendo que a mente responde à vibração do que você emite. Quando você agradece pelo que tem, abre espaço para receber mais. É como preparar o terreno antes de plantar a semente. Gratidão é uma energia que atrai prosperidade, porque nos conecta com a abundância que já existe. Muitas vezes, a gente só lembra de agradecer quando ganha algo grande, mas a prática diária de reconhecer pequenas bênçãos faz toda a diferença. Pode ser o sol que iluminou seu dia, uma conversa boa ou até o café quente na manhã. Hill aconselha criar um diário de gratidão para escrever todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Esse exercício simples treina sua mente a focar no positivo, fortalecendo a mentalidade de riqueza e fé. Quando você se conecta com essa energia da gratidão, seu olhar muda e você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos.
E a Bíblia nos lembra que uma alma grata atrai bênçãos multiplicadas. Então, se quer dar um passo para prosperar com propósito, comece a cultivar esse hábito. Mais adiante, vamos falar sobre um princípio fundamental que amarra tudo isso, a semeadura. Porque prosperidade não é sorte, é um ciclo que você pode dominar. Dar faz parte do ciclo da riqueza. A Bíblia é clara quando diz em 2 Coríntios 9, versículo 6, quem semeia com fartura, colhe com fartura. Isso não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual e prático que rege o fluxo do dinheiro e da prosperidade. Napoleão Hill também fala da lei da compensação, que significa que aquilo que você oferece ao mundo, seja dinheiro, tempo ou serviço, retorna multiplicado. Ou seja, doar não é perder, é investir em um ciclo que traz crescimento. Muita gente tem dificuldade em doar porque acha que não tem o suficiente ou tem medo de perder. Mas o paradoxo é que quando você segura o dinheiro com mãos fechadas, o fluxo estanca. Comece pequeno, doe R$10, um tempo seu para ajudar alguém ou compartilhe conhecimento. Esses atos simples abrem espaço para o retorno. Hill, inclusive, sugere que cultivar generosidade é um dos hábitos fundamentais das pessoas que prosperam, porque elas entendem que riqueza é sobre dar e receber. Mais do que uma questão financeira, a semeadura é uma postura de vida. Ela revela confiança em Deus e na vida, um coração aberto para receber e compartilhar. Quando a gente doa com fé e propósito, somos alinhados com o ciclo eterno de abundância. Essa visão muda tudo na forma como lidamos com o dinheiro e nos prepara para dominar o verdadeiro papel do dinheiro, ser um servo fiel, nunca um senhor tirano. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. Domine o dinheiro ou ele dominará a sua vida. Você já percebeu como muitas pessoas vivem presas a dívidas, a cobranças e a preocupações financeiras constantes? Isso é um sinal claro de que o dinheiro está mandando na vida delas, não o contrário. Napoleão Hill dizia que quem não tem controle sobre suas finanças acaba vivendo sob um jugo invisível, uma prisão que consome energia e afasta a paz. A Bíblia reforça essa ideia quando fala que o amor ao dinheiro é o que escraviza, não o dinheiro em si. O dinheiro deve ser um instrumento que trabalha para você, não um senhor que dita regras. Para isso, é fundamental desenvolver hábitos de planejamento e disciplina. Por exemplo, montar um orçamento mensal, estabelecer prioridades claras e manter uma reserva para emergências são práticas que ajudam a manter o domínio financeiro. Quem faz isso, aos poucos, se liberta da ansiedade e começa a usar o dinheiro como ferramenta para alcançar seus sonhos e cumprir sua missão. Imagine um servo fiel que cuida da casa do seu senhor com dedicação e sabedoria. Assim deve ser sua relação com o dinheiro. Um aliado que deve ser tratado com respeito e inteligência, nunca com medo ou submissão. Quando o dinheiro vira o senhor, tudo desmorona. Quando é servo, tudo prospera. E para construir essa relação, precisamos entender os princípios fundamentais que tanto a Bíblia quanto Napoleão Hill destacam. Vamos ver os 3 pilares essenciais dessa jornada. Os 3 princípios de riqueza em ambos os ensinos. 1. Disciplina mental, foco e fé. 2. Sabedoria prática, ações consistentes. 3. Relacionamento com o espiritual, propósito e missão. Tanto a Bíblia quanto Napoleão Hill destacam 3 pilares que sustentam uma vida de prosperidade verdadeira. O primeiro é a disciplina mental, que significa manter o foco firme no objetivo, aliando fé e pensamentos positivos. Sem disciplina, a mente se perde em dúvidas e distrações, e o sucesso se torna uma miragem. Lembra de Romanos 2:2? A renovação da mente é o combustível para manter esse foco e transformar pensamentos em ações. O segundo pilar é a sabedoria prática. Não adianta ter fé e pensamento positivo se não houver ações consistentes que construam um caminho. Isso inclui planejamento financeiro, educação contínua e comportamento responsável. Napoleão Hill sempre enfatizou que o sucesso é fruto de hábitos diários e não de sorte. São as pequenas escolhas feitas com sabedoria que acumulam riqueza e experiência com o tempo.
Por último, mas não menos importante, está o relacionamento com o espiritual. Prosperar com propósito significa conectar suas ações a uma missão maior, algo que transcende o dinheiro. Esse alinhamento traz significado, motivação e sustenta a perseverança nos momentos difíceis. Sem isso, a riqueza pode virar um fardo vazio. Esses 3 pilares se repetem ao longo das Escrituras e das lições de Hill, e dominá-los é o segredo para transformar a mentalidade de riqueza em realidade palpável. Se esse tipo de conteúdo te edifica, se inscreve aqui. Toda semana eu trago essas revelações que unem sabedoria bíblica e mentalidade milionária. Napoleon Hill fala sobre o poder do silêncio mental, e Jesus se retirava para orar sozinho. Vivemos numa era barulhenta, cheia de distrações, notificações e opiniões que não param de chegar. Napoleon Hill destaca que o silêncio mental é um dos segredos para a clareza e o sucesso. Quando a mente se aquieta, ela começa a ouvir o que realmente importa, as ideias, a intuição e a conexão com algo maior. Jesus também demonstrava isso ao se retirar para orar sozinho, buscando respostas e força no silêncio e na meditação profunda. Praticar 5 minutos diários de reflexão, longe do celular e da correria, pode ser transformador. É nesse momento de silêncio que a mente se renova, a fé se fortalece e as respostas para os desafios financeiros e pessoais aparecem com mais clareza. Esse hábito simples ajuda a superar a ansiedade e a criar uma mentalidade de riqueza alinhada com o propósito. Sem essa pausa, a mente fica sobrecarregada e perde o foco no que realmente importa. Além disso, o silêncio ajuda a filtrar os ruídos externos e a manter a disciplina mental, que é fundamental para o domínio do dinheiro. Napoleon Hill e a Bíblia nos mostram que o crescimento não acontece só no agir, mas também no ouvir a voz interior e a direção divina. E quando você dominar essa prática, vai sentir a diferença em todas as áreas da sua vida. Agora, falta só uma coisa para fechar esse ciclo e transformar sua relação com o dinheiro de uma vez. A verdade é simples. Dinheiro não é maldição. A mente errada sobre ele, sim. A realidade é que o dinheiro não é uma maldição, uma armadilha ou algo a ser temido. O que realmente determina seu impacto em nossa vida é a mentalidade que carregamos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, alinhamos fé e ações e renovamos nossa mente, abrimos caminho para prosperar com propósito. Uma prosperidade que não é ganância, mas responsabilidade espiritual. Prosperar é um chamado para servir, abençoar e crescer como pessoa. Agora é hora de olhar para dentro e fazer a pergunta que transforma. Você está disposto a superar sua velha versão e construir uma mentalidade de riqueza que honre seus valores e sua fé? A mudança começa com pequenos passos, mas firmes. E lembre-se, o caminho pode não ser fácil, mas é recompensador. E se esse vídeo te mostrou algo novo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu próximo passo é transformar essa sabedoria em ação. Então, me diga, qual ponto aqui mais mexeu com você? O que você está disposto a mudar hoje para prosperar com propósito? Comente abaixo, vamos conversar. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo essas verdades poderosas que unem a Bíblia e a mentalidade milionária. Até o próximo vídeo.